Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Em nome do nosso Senhor Jesus, somos gratos a Ele por essa tão rica, preciosa oportunidade. Nessa manhã Ele nos reúne para juntos fazermos memória do nosso amado Senhor Jesus. Irmãos, eu vou pedir para nós abrirmos no texto de Isaías, no capítulo 53. Isaías no capítulo 53. Eu vou pedir, irmãos, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Eu vou pedir para que cada um de nós, não, claro, não todos, mas que alguns de nós, melhor dizendo, pudéssemos ler aqui, poderíamos ser de cada um dos blocos, algum irmão ou irmã, os jovens principalmente, possam tomar 2 versículos e fazer a leitura bem alto para nós. Então a gente já dá o início, com todos nós aqui podendo juntos participar dessa leitura e daquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, para que o nome dele possa ser nessa manhã adorado. Irmãos, Isaías capítulo 53, muitos irmãos cristãos do passado, da atualidade, concordam que, e nós faremos isso, esse texto possivelmente começaria aqui no versículo 13 do capítulo 52. Então, além de nós lermos o capítulo inteiro, nós vamos começar então por esse versículo 13. Amém, irmãos? Aleluia, Senhor. Ó Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Louvado sejas. Obrigado por nos dar nessa manhã a tua palavra revelada aqui aos nossos corações. Venha falar, Espírito Santo, para nós. Jesus, que o teu nome seja glorificado nessa manhã. Sabemos que tudo isso está referente ao Senhor mesmo. Então, bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, a cena aqui ela é profeticamente histórica. É isso que nós vemos aqui em cada uma das letras, cada um dos irmãos e irmãs que aqui fizeram a leitura. E digamos que num sentido figurado, nós podíamos dizer que estamos aqui diante de um quadro. E esse quadro real, essa cena real, digamos assim, esse retrato, vamos dizer que fosse uma filmagem, ela foi feita 700 anos antes deste personagem aqui ter vindo ao mundo. Então vocês imaginem, você tomar essas palavras e voltar 2.700 anos na história e aguardar que isso um dia iria ser uma verdade e uma realidade. Evidentemente, podemos colocar aqui estritamente o povo judeu, ele não aceita que está falando aqui do Messias. Mas, irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. No sentido, não há judeu, não há grego. Quem não receber ao Senhor Jesus está condenado eternamente, diz a palavra de Deus. Então, quando nós tomamos essas palavras, nós vemos aqui uma tipologia, nós vemos aqui uma sombra. Mas, irmãos, só existe sombra porque existe luz. Se não há luz, não há sombra. E o antitipo dessa sombra, a realidade dessa sombra, é Jesus Cristo, que é a luz. Ele é a luz. A palavra de Deus fala de uma luz imarcessível. Então nós estamos aqui tocando em cenas, em atos, em quadros proféticos, que nos fala da aparição do Messias, que nos fala do propósito do Cristo, nos fala do servo sofredor. Cada um desses adjetivos nós lemos, acabamos de ler aqui, a respeito do Messias de Deus, as dores do Filho de Deus, mas também, amados irmãos, das glórias do Senhor e Salvador bendito Jesus Cristo, as glórias dele. Porque ele, irmãos, o Senhor Jesus, não só a respeito de Isaías 52, 53, mas de toda a Bíblia,
Ele é a razão da hermenêutica. Dele e por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o cumprimento. Ele é o cumprimento de cada uma das palavras proféticas do Antigo Testamento. Então, o que nós temos aqui diante de nós é uma passagem que se aplica cabalmente, literalmente, na pessoa, na vida, na obra do Senhor Jesus, que acabou culminando lá na cruz do Calvário. A respeito desse capítulo 53, o irmão John Stott, ele diz que foi desse capítulo, mais do que qualquer outro, que Jesus aprendeu a vocação de que o Messias viria a este mundo para sofrer e para morrer pelos pecados dos homens. E assim ser glorificado. Note essa expressão. A cruz não foi um lugar de derrota. A cruz é o poder de Deus, é a vitória de Deus. E quando nós vimos aqui o final do capítulo 52, é isso que nós vemos, esse Cristo glorificado. No final do 52, se vocês viram, o Senhor será exaltado, ou seria exaltado, né? Porque para nós isso já é uma realidade hoje. Ele seria elevado e exaltado e seria muito sublime. Final do capítulo 52. O final do capítulo 53, ele recebe como sua parte, e com os poderosos, ele repartirá os despojos. E ainda no final do capítulo 52, como resultado do qual ele causará admiração a todas as nações. E ainda no final do capítulo 53, louvado seja o nome do Senhor, porque ele justificará a muitos. Ele justifica. Isso é motivo, irmãos, de alegria para você? Será que há no teu coração uma pulsação da glória de Deus? Amém? Será que nós podemos olhar para essas letras e falar: Senhor, Tu és realidade para mim, Tu és verdade para mim? Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos considerar aqui alguns versículos deste capítulo 52, porque essa cena, né, esse quadro, esse retrato, ele está falando figuradamente a respeito de uma planta. Vocês perceberam aí no versículo 2? De um vegetal. E essa planta, esse vegetal, ele está como que ascendendo. Ele está subindo, ele está brotando. É isso que ele diz. Algumas poucas versões dizem que é o rebento, é o broto, é o renovo. Só que tem um detalhe aqui. É o lugar que você mora, é uma terra seca. É uma terra árida. Essa expressão também ela é traduzida por um deserto. É como se essa planta, esse renovo, estivesse nascendo em um deserto. Esse broto, esse renovo, esse rebento, que também aqui pode ser colocado como uma criança. Uma criança que está amamentando. É uma criança que está amamentando, que está nessa terra árida e nessa terra seca. Há uma outra informação ainda aqui no versículo 3, que nos fala que esse personagem aqui é um homem. Veja isto, irmãos. O mais indigno entre os homens. Ele era homem de dores. Então esse broto, esse rebento, esse homem, ele nasceu e cresceu neste deserto. Cresceu neste mundo. E mais alguns detalhes. Não havia nele formosura. Não havia nele aparência. O texto diz que não havia beleza. É claro que não está falando de beleza física, irmãos. Nenhum dos escritores bíblicos jamais se preocupou em falar como era o Senhor fisicamente. Ele era tão formoso. Jesus era tão belo em sua expressão de vida que acredito que os escritores se esqueceram de falar como era Jesus fisicamente. Aliás, isso era de somenos. Pouca importância. Mas a palavra de Deus diz que não havia nada que agradasse nele. Os homens olhavam para ele e viravam o seu rosto para ele. Ele não tinha aspecto para ser desejado, para ser objeto de desejo. Esse é o teu Senhor. Então, este personagem, que é um homem de dores, como nós lemos ali no versículo 13 do capítulo 52, é um servo. Muitos chamam de servo sofredor.
ele passa agora a ser encontrado em circunstâncias adversas. Ele é desprezado. Ele é rejeitado. E esse homem de dores, ele está padecendo uma terrível e uma profunda angústia, aflição e sofrimento. Se vocês olharem, vocês verão isso no texto. E assim o quadro, então, é pintado, assim essa cena, esse retrato, né, debaixo de um sofrimento físico, um sofrimento mental, uma grave doença sobre ele, uma grave enfermidade sobre ele. É isso que o texto está passando a dizer para nós. Então, irmãos, qualquer homem, nessas circunstâncias, ele se encontraria numa profunda vulnerabilidade, a ponto de desistir da própria vida. Angustiada a sua alma. O versículo 7 fala para nós que ele foi oprimido e humilhado. Veja então, uma alma abatida, sofredora, desamparada, debilitada, uma extrema adversidade, uma crise, irmãos, que causa uma grande instabilidade. É isso que são as designações como consequências de todo esse quadro, todo esse contexto. Tem um cântico que eu havia até procurado ele mas não temos no livrinho. Jesus foi desprezado e rejeitado, homem de dores e experiente. Os irmãos se lembram? E não fizemos dele caso algum, caso algum. E ele foi ferido pelos nossos erros. E ele foi ferido. Irmãos, mas os pontos aqui que eu quero colocar, primeiro ponto, é que agradou ao Pai moer o Senhor. O Senhor, Deus o Pai, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Você só é perdoado, porque agradou ao Pai moê-lo. O outro ponto, Cristo morreu por causa dos nossos pecados e iniquidades. Ele não tinha pecado, tampouco iniquidade. Ele era um homem perfeito. Jamais se encontrou nele nenhum dolo, nenhuma culpa, absolutamente. Não foi pelos pecados dele que ele morreu. Mas ele a si mesmo se entregou e voluntariamente. Veja o verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Vocês estão lendo isso, irmãos? Foi ele que tomou sobre ele mesmo as tuas, as minhas, as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou, veja essa expressão, ele levou sobre si. Sabe o que significa essa expressão levou? Ele se tornou como? Então você pode ler aqui que o Senhor Jesus, ele se tornou as nossas enfermidades, ele se tornou as nossas dores. É pavoroso esse conceito, não é, irmãos? Saber que Jesus levou, na realidade ele não só levou, mas na realidade ele se tornou as nossas maldições. Isso significa que ele pessoalmente tornou-se pecado com o nosso pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justiça com a justiça dele. Ele se tornou os nossos pecados para que nós nos tornássemos a sua justiça. Cristo se tornou pecado por nós, a fim de que nós fôssemos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor pode encontrar nos seus lábios diante de tudo isso? Ele te fez justo. O Filho de Deus se torna filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E certamente, irmãos, ele se entregou espontaneamente. Ele não foi coagido, constrangido, obrigado. O seu amor o moveu. Ele se tornou pecado, ele se tornou maldição, ele se tornou tudo isso pelos transgressores, pelos nossos pecados. Veja o versículo 5. Versículo 5 diz assim: ele foi ferido pelas nossas iniquidades e moído, os irmãos estão vendo, acompanhando? Pelas nossas transgressões. Veja o versículo 8, a segunda parte dele. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo.
ele foi atingido. Versículo 11 também, a segunda parte. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja a segunda parte do verso 12. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Irmãos, que contraste. Que contraste. Por um lado você tem a malignidade do pecado e do pecador. E por outro lado você tem o amor de Deus. Veja que troca. Há um irmão do passado do segundo século que diz assim, que troca. Que troca. Que troca, que operação inescrutável, ele diz. Os benefícios que ultrapassam todas as expectativas, que a impiedade de muitos fosse oculta em apenas um justo, e que a justiça de um justificasse a muitos transgressores. Que troca. Sobre ele os nossos pecados, sobre ele o castigo, sobre ele as nossas transgressões, sobre ele as nossas iniquidades, e sobre nós a paz. Não só isso, irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, sobre nós a cura também, sobre nós fomos sarados. Irmãos, eu não falo de doenças físicas, emocionais, psicológicas, somente. Mas aqui a cura é eterna. A cura é para a eternidade. A cura é para que a lepra do pecado que nos possuía nos fizesse, por causa do sangue dele, sermos aceitos e agradáveis ao Pai. Não por causa dos nossos méritos, nós não os tínhamos. Por causa dos méritos de Cristo, que se entregou espontaneamente, que morreu por causa dos nossos pecados. E agradou ao Pai moê-lo. Versículo 6 diz assim, todos nós. Pode ser a segunda parte. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fez cair sobre ele. Agradou ao Pai moê-lo. Veja o versículo 10. Agradou ao Pai esmagá-lo. Foi agrado do Pai colocar sobre o seu filho as iniquidades do perdido pecador. Acho que uma ilustração que nos ajuda muito a compreender um pouco a respeito disso. Um pai cristão amava tanto o Senhor, ele tinha tanta comunhão com aquele seu filho, ainda adolescente, e eles gostavam de fazer pescaria juntos. E um amiguinho desse filho, desse irmão, que não era cristão, sempre que eles podiam, eles convidavam esse menino para estar junto com eles. E numa pescaria que eles estavam juntos, esses dois meninos se envolveram em um acidente, acabaram escorregando para um desfiladeiro. Ambos. No entanto, eles conseguiram ainda com pouca força se agarrar ali. Mas a morte estava iminente, estava próxima para os dois. Até que o pai chegou e conseguiu segurar os dois em suas mãos. Mas, irmãos, não era possível puxar os dois. Veja, irmãos, só uma ilustração, para você entender um pouco. Ele tinha que escolher um dos dois, porque a força dele já estava se esgotando. Então aquele menino, cristão, disse, pai, salva ele. Me solta, pai, salva ele. E o pai então soltou o seu filho e se curou naquele menino que não conhecia. Foi isso que Deus fez por nós. O Senhor Jesus disse, salva ele, salva eles. Salva eles. E tomou sobre si a nossa iniquidade. Isso, irmãos, foi agrado do Pai. O Pai se agradou. Foi agrado do Pai. O Pai fez recair sobre o seu Filho os nossos pecados. Os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez
pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é o cumprimento profético de Isaías 53, irmãos. Na pessoa, na vida, na obra que culminou na cruz do Calvário, cumpriu-se esta palavra que nós hoje tomamos aqui. Para nós isso é uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nas palavras de Pedro, ele diz: não foi mediante coisas corruptíveis que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue. O precioso sangue, como de cordeiro, sem mácula. Ele foi levado, ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Quanto custou a sua redenção? O sangue de Cristo Jesus inocente. A vida do Filho de Deus. Não há expressão de amor maior do que essa. Absolutamente, irmãos. Você jamais receberá ou poderá receber de alguém uma prova de amor maior do que essa. Pode ser que por um bom alguém ouse a morrer. Mas pelo injusto? Impossível, irmãos, uma prova de amor maior do que essa. Ainda nas palavras de Pedro, ele diz: carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos. Justos pelos injustos. Lá na cruz, quando o Senhor estava crucificado, ali havia 2 ladrões, um em cada um dos seus lados. De um lado, havia um ladrão injusto. Do outro lado, havia um ladrão injusto. A diferença é que um deles teve arrependimento. Um deles pôde ver Jesus, mesmo naquela terrível condição, esmagado, como nós lemos aqui, agradou ao Pai moê-lo, mas ele conseguiu reconhecer que Jesus era rei e pediu para ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres do teu reino. Eu estou morrendo, Senhor. Eu estou morrendo, Senhor. Vocês viram aqui? Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Ali estava o cumprimento profético. Então aquele que está em Cristo é uma nova criação. É uma nova criatura. Senhor, que o Senhor encontre hoje, nesta manhã, arrependimento nos nossos corações, para a glória do teu nome. Injustos, sim, Senhor, mas arrependidos, justificados pelo teu sacrifício. Ó Senhor, encontre aqui o que o Senhor tem desejado nesta manhã. Encontre, Senhor, aquilo que o Senhor tem desejado. Encontre aqui um lugar de arrependimento. Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que bênção, irmãos. Que bênção. E aquela promessa foi cumprida. Mas o texto começa da seguinte maneira: quem creu na nossa pregação? Vocês perceberam? Quem creu? Para quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, se você creu nessa pregação um dia, o Espírito Santo um dia te tocou. Se foi revelado para você o braço do Senhor, que te dá força, que te sustenta, que te fortalece, louvado seja o Senhor. Porque essa mesa é para esses a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele é o cumprimento profético de toda essa palavra. Então o Senhor, ele remiu um povo para Deus, nos comprou com o seu sangue, chamou um povo para si. E o texto então vai terminando da seguinte maneira: Deus deu um povo para Jesus. E Deus deu Jesus para esse povo. Essa é a sua propriedade. É isso que você tem nesse mundo. É isso. Você tem tudo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E sabe o que vai acontecer? Como oramos aqui inicialmente. Ficará satisfeito. Que o Senhor fique satisfeito nessa manhã. Ele diz: eu lhe darei com muitos a sua parte. Irmãos, ele não tinha beleza, não tinha formosura, mas
O salmista disse: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Salmos 45, versículo 2. Para você, ele é o mais formoso dos homens? Irmãos, para você, ele é o mais formoso dos homens? O livro de Cantares, aquele livro profético a respeito da noiva e do noivo, de Cristo e da igreja, ela diz assim, a noiva diz assim: como és formoso, amado meu. Irmãos, os homens escondiam o rosto dele, mas hoje todos nós, com o rosto desvendado, podemos contemplar a glória do Senhor, nessa manhã. Irmãos, ele era desprezado e mais rejeitado. O que nós dizemos para ele? Hoje, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar de preeminência aqui no nosso meio. Se eles não fizeram dele caso algum, nós podemos dizer: quem tenho eu no céu, Senhor, senão somente a ti? Não é, irmãos? Oprimido e humilhado, mas exaltado e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, amado Senhor. Maravilhado em ver tua grandeza, me envolve tua luz. Venho adorar-te, Jesus, porque abriste os meus olhos e vejo o teu rosto ante mim. Glória ao teu santo nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia, Senhor.